Você já pensou em atuar como perito criminal ou judicial no exterior, em especial nos Estados Unidos? Eu acho que depois de assistir a tantos episódios de CSI, todos nós, em algum momento, pensamos nessa possibilidade. Neste vídeo eu vou mostrar que, embora isso não seja algo propriamente simples, é totalmente possível. Meu nome é Sérgio Linares Filho, eu sou perito criminal e administrador do CDP Brasil em São Paulo. Esses são os 2 minutos de perícia. Os Estados Unidos possuem regras rigorosas para o trabalho de estrangeiros. Você deve saber disso. E o primeiro requisito para trabalhar nos Estados Unidos, independente do trabalho, consiste em obter um visto que permita que você trabalhe lá. Bem, mas se você pretende ser perito nos Estados Unidos, é importante que você obtenha um visto para exercer essa atividade profissional. E mesmo assim, são duas as hipóteses. Você pode querer atuar como perito particular, que é um trabalho análogo ao dos assistentes técnicos periciais aqui no Brasil, ou como perito oficial da Polícia Americana. Se você pretende ingressar na Polícia dos Estados Unidos como perito, é claro que isso é possível, é provável que você tenha de se naturalizar americano. A maioria dos estados impõe essa condição. Então, se for essa sua intenção, eu vou recomendar alguns passos que podem ajudá-lo a vencer esse desafio. Mas antes eu quero dizer que isso não é uma receita, porque não existe receita nesse caso. No entanto, são passos que vão maximizar as suas possibilidades. Vamos lá. Primeiro, seja perito no Brasil e destaque-se na sua profissão. Estude muito, faça muitos cursos, atue em muitos casos, obtenha uma formação acadêmica sólida, escreva artigos, obtenha reconhecimento na sua profissão. Eu sei que muita gente aqui já tem essa condição, mas todos vocês, sem exceção, podem alcançá-la. Segundo, você tem que falar inglês, preferencialmente inglês fluente, mas no mínimo precisa se comunicar muito bem. Isso é imprescindível. Terceiro, entenda o mercado de perícia particular nos Estados Unidos e descubra onde você pode se inserir nesse mercado. Depois disso, mostre a si próprio. É importante que você se convença que com seu conhecimento e com sua experiência, os Estados Unidos vão se beneficiar se você atuar como perito particular lá. Isso parece difícil? Asseguro que não é, especialmente depois que você tiver alcançado o que eu disse na primeira recomendação. Os Estados Unidos, não se enganem, tendem a valorizar as suas habilidades. Bem, depois de seguir essas 3 recomendações, você estará pronto para solicitar um visto de trabalho nos Estados Unidos. Um visto de trabalho como perito particular. E você deve estar se perguntando, mas eu preciso de um empregador. Não necessariamente. Se você seguiu a primeira recomendação rigorosamente como eu estabeleci, você pode ser aceito nos Estados Unidos sem um empregador, porque eles poderão entender que você possui conhecimentos extraordinários ou excepcionais na sua área. E eles valorizam muito isso, tanto que existem vistos que consideram esses atributos. Então, você deve fazer uma aplicação para um desses vistos. Os vistos são o EB1 ou o EB2NIW. Eu não vou falar agora sobre esses vistos porque demandaria muito tempo. Na próxima semana eu prometo que falo sobre cada um deles. Vamos voltar ao planejamento para ingressar na Polícia Americana como perito. Suponha que você obtenha um daqueles vistos que eu falei. Veja, existem outras possibilidades, mas vamos nos focar nesses 2 vistos. Nesse caso, você se muda para os Estados Unidos e passa a atuar como perito particular. Depois de algum tempo, se ainda quiser, terá a possibilidade de se naturalizar e então poderá finalmente ingressar como perito na Polícia Americana. Parece muito complicado, muito difícil, mas não é. A complexidade e a dificuldade são proporcionais ao resultado. Já pensou? Tornar-se um autêntico CSI? Eu vou voltar a falar disso. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no CDP Brasil. Aqui nós falamos de perícia todos os dias. E esses foram os 2 minutos de perícia de hoje.